Lembro bem do dia em que aquele corpo chegou. Meio da manhã, céu fechado, trânsito lento na cidade. Só mais uma ficha na bandeja de entrada. Homem encontrado em terreno baldio, região norte da cidade. Sem identidade, sem documentos, sem testemunha. Isso acontece mais do que o público imagina. Veio com o básico. Aparentava uns 45, 50 anos, pele clara, roupas comuns. Nenhum sinal externo que chamasse atenção, salvo um leve escurecimento na região do pescoço, que podia ser sugestivo de asfixia. Mas era só suposição. A função do IML é não supor. Na sala estava eu, o auxiliar técnico e o fotógrafo. Tudo no protocolo. Ligamos o ar, preparamos o espaço, ajeitamos os materiais. Corpo posicionado, ficha do lado, lâmina esterilizada. Começamos como sempre. Inspeção externa, anotações, medidas, fotos de rotina. O que me chamou a atenção primeiro foi uma alteração no esmalte dos dentes. Aquilo ali não batia com o perfil geral. Dentes inteiros, mas com microfissuras internas e desgaste que lembrava erosão química. Falei para o auxiliar marcar. Não era algo para laudo imediato, mas talvez útil depois. Segui para o corte abdominal. Órgãos em posição, nada fora do lugar. Fígado um pouco aumentado, mas o que realmente me fez parar foi o conteúdo do estômago. Ou melhor, a ausência dele. Quase completamente vazio. Só que nas paredes internas havia um resíduo incomum. Uma espécie de massa clara, densa, que não se parecia com alimento comum. Na hora, anotei. Pedi coleta do material para o laboratório. Curiosidade técnica, principalmente. Não era rotina pedir esse tipo de análise. Mas como o corpo ainda não tinha identificação e estava limpo demais, preferi seguir o que o manual orienta em casos atípicos. Fechamos o corpo. Tempo médio, nenhum obstáculo. E, como sempre, passamos para o próximo. 2 dias depois, o laudo parcial chegou. Exames iniciais indicaram alta concentração de peptídeos com estrutura compatível com musculatura estriada de origem humana. Em português, claro, vestígios de tecido humano digerido. Isso não é normal, nem comum, nem fácil de detectar, a não ser que você peça especificamente. E nem todo laboratório entrega esse tipo de resposta se você não souber como formular a solicitação. Mas como eu fui bem específico pela aparência do resíduo, eles fizeram uma análise mais detalhada. Mandei ofício direto para a polícia. A ficha do morto já estava rodando como não identificado, mas com isso o protocolo exigia um segundo nível de investigação. O Ministério Público foi notificado e o pessoal da delegacia especializada assumiu o caso. A ficha dele foi ampliada para bancos de dados maiores. Impressão digital colhida na digitalizadora térmica foi cruzada com sistemas de desaparecidos, foragidos e registros antigos. Foi aí que as coisas começaram a sair do padrão. O nome verdadeiro do homem demorou a aparecer porque ele usava identidades falsas. Muitas, pelo menos 17 em estados diferentes. Uma das digitais bateu com um registro antigo do sul do país, de mais de 15 anos atrás. De lá, puxaram outro nome, que batia com um RG de São Paulo. O padrão era sempre o mesmo. Identidade limpa, sem passagens, documentos recentes, endereços de aluguel, empregos temporários. Mas teve um policial, desses que não desiste fácil, que ligou um desses nomes com uma denúncia antiga de desaparecimento de andarilhos em cidades de interior. O boletim nem tinha sido investigado direito. Na época, não houve provas. Só desconfiança de vizinhos e sumiços que ninguém relacionava. Quando ligaram a digital ao primeiro nome, e esse nome a denúncia antiga, começou a abrir um rastro. Um muito maior do que qualquer um ali esperava. Depois da digital confirmada, começaram a cruzar dados com registros antigos de desaparecimento. Mas não os casos grandes, que viram manchete. Eram casos esquecidos, mal documentados, de gente que vivia nas margens.
Trabalhadores sem família próxima, moradores de rua, caminhoneiros sumidos em trechos sem cobertura, gente que podia desaparecer sem que ninguém fizesse barulho. Os relatórios foram chegando aos poucos. Primeiro, 3 ocorrências compatíveis com os lugares onde ele passou. Depois, 6. Quando viram, já eram mais de 20 registros onde ele aparecia de forma indireta, como colega de trabalho temporário, como vizinho por alguns dias, como um nome citado por alguém que nem lembrava direito o rosto. A equipe forense pediu mais cruzamentos. Um laboratório genético começou a comparar amostras do corpo dele com restos ósseos não identificados, arquivados em necrotérios de estados diferentes. O resultado foi incômodo, 1 a 1. Fragmentos antes arquivados como sem correspondência começaram a bater com ele. E quando digo bater, é no sentido literal. DNA idêntico. Uma das correspondências era de uma arcada dentária achada numa propriedade rural no interior de Goiás. Outra era de uma falange encontrada por um pescador no Mato Grosso em 2011. Teve um caso em que o DNA dele apareceu em material biológico preservado dentro de uma caixa térmica lacrada e apreendida num galpão abandonado. Ninguém tinha ligado os pontos na época. Essas coisas não acontecem de uma vez. Vai pingando. Um nome aqui, uma vítima ali, um cruzamento que faz sentido. Quando chegou na marca de 30 compatibilidades, o delegado pediu uma reunião com o Ministério Público. O caso foi classificado como investigação de grande complexidade. Eu continuei acompanhando, mas à distância. Minha parte já tinha sido feita. Eu segui os protocolos. Só que saber que aquele corpo, aquele mesmo que eu abri com a mesma frieza de todos os outros, era o centro de um rastro desses. Muda alguma coisa na forma como você encara o que faz. A investigação acabou descobrindo que ele vivia como um homem qualquer. Trabalhos informais, aluguel de quarto, nome limpo, aparência comum, nada que chamasse atenção. Ele não se escondia no escuro, ele se misturava. Uma das vítimas confirmadas era de um desaparecimento que constava como não resolvido há mais de 20 anos. O DNA foi cruzado com material coletado em uma escova de dente que a mãe guardava até hoje. A mulher nunca perdeu a esperança e só soube o destino do filho quando o homem que causou tudo isso já estava no IML, embalado e rotulado como vítima. Eu fiquei dias remoendo aquilo. A ficha não caiu de uma vez. Eu pensava em como naquele momento ele estava ali, imóvel, enquanto lá fora tinha gente esperando por uma resposta que não viria nunca, ou que viria tarde demais. E no fim das contas, foi o acaso que colocou fim em tudo, porque ele não foi pego, não foi preso, ninguém chegou até ele. Ele só morreu. A causa da morte ficou como possível asfixia mecânica, mas sem marcas externas nítidas, sem testemunha, sem material na cena, não tinha como afirmar nada. Nenhum indício de ação de terceiros. Ou seja, mesmo com tudo que ele carregava nas costas, saiu daqui com ficha de morte sem evidência conclusiva. O irônico é que a parte mais importante da história dele não era a morte. Era a vida que ele levou em silêncio. Eu sou perito. Minha função é observar, registrar, analisar, escrever. Não sou juiz, não sou polícia, não sou parente das vítimas. Mas depois desse caso, eu percebi que a gente, aqui no IML, às vezes é a última chance que o mundo tem de saber o que realmente aconteceu. Ele chegou como homem não identificado, num saco preto, sem nome, sem rosto, sem histórico. Saiu daqui como a única peça concreta de um quebra-cabeça que ainda deve ter muito mais partes espalhadas por aí. Não sei se ele era o único. Nem sei se esse caso vai mesmo ser encerrado. O que eu sei é que eu fui o primeiro a descobrir que ele existiu de verdade. Mas o mundo só soube quem ele era quando já era tarde demais. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você sente o mesmo que a gente,
que algumas verdades são mais assustadoras do que qualquer invenção. Então, se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui a gente dá voz a histórias reais que nunca chegam ao jornal, mas merecem ser contadas. E deixa o like se essa história mexeu com você de algum jeito. Vamos propor um desafio? Se esse vídeo bater 1000 likes, eu trago um outro relato de bastidor forense tão absurdo e perturbador quanto esse, e que ninguém teve coragem de publicar até hoje. Fui chamado para um caso que no início parecia mais um daqueles atendimentos padrão. Arrombamento seguido do desaparecimento do morador. Bairro de classe média, rua tranquila, tudo com cara de normal. A única coisa diferente era a quantidade de câmeras. Toda a rua tinha sistema de segurança, quase todas as casas com gravação ativa, sensor de presença e iluminação automática. Quando cheguei, já tinham coletado os registros do portão, do alarme interno e iniciado o boletim. Meu trabalho era focado nas imagens. A vítima era um homem de 50 e poucos anos. Morava sozinho, sem histórico problemático, sem ocorrência anterior, carro na garagem, documentos em casa. Só tinha sumido. A porta dos fundos foi arrombada, mas nenhum dos vizinhos viu ou ouviu nada. Foi aí que começou o primeiro estranhamento. Quando peguei os arquivos das câmeras da rua, percebi que havia um intervalo, não de tempo, de espaço. Em todas as imagens sequenciais, entre a casa da vítima e a do vizinho do lado oposto, faltava uma parte do cenário. Não era que estava escuro ou em baixa resolução. Era como se aquela fração da rua não tivesse sido gravada. Nenhuma câmera cobria aquele ponto exato. Na hora, achei que fosse erro de ângulo, algo mal posicionado. Fui presencialmente em 4 casas diferentes para revisar os equipamentos. Todos funcionavam perfeitamente, estavam configurados corretamente. Mas todas pulavam exatamente o mesmo trecho. Do lado esquerdo do vídeo, o muro de uma casa. Do lado direito, já era a calçada da outra. E o meio? Nada. Nem um poste, nem o asfalto. Revi aquilo mais de 20 vezes, até que percebi, o que estava faltando era uma casa inteira. Conferi o mapa, havia sim uma casa ali, número 84. Inclusive, aparecia no sistema da prefeitura, no registro de energia, coleta de lixo, IPTU. Mas nas imagens, nenhuma, de nenhuma câmera da rua inteira. Voltei para o local e pedi autorização para entrar em contato com os moradores. A casa 84 era ocupada por uma senhora, por volta dos 60 anos, bem tranquila, muito educada, receptiva. Disse que não conhecia o vizinho desaparecido, que raramente falava com os outros moradores e que não tinha notado nada diferente na noite anterior. A conversa correu sem nenhum alarme, mas enquanto ela falava, eu comecei a observar o entorno. A casa era limpa, fachada neutra, sem adornos, mas não tinha número visível. A lixeira era padronizada, mas sem identificação da coleta municipal. O portão era liso, sem olho mágico, sem câmera. E ao fechar, não fez barulho nenhum. Nenhum. Aquilo me chamou a atenção. No interior, tudo muito organizado, mas também esterilizado demais. Nenhuma televisão, nenhum espelho, nenhum dispositivo com lente visível, nem mesmo um celular à vista. O mais estranho, no entanto, foi do lado de fora, na área de serviço. A fiação da casa era protegida, sem ponto exposto, os cabos de internet eram internos e a caixa de energia tinha selo reforçado. Coisa incomum para residência padrão. Tudo dava a entender que a casa funcionava isolada. Fiz meu trabalho, agradeci a senhora e saí. Na central, montei o relatório com os dados das câmeras e anexei o trecho que faltava. Fiz uma observação formal. A ausência proposital de registro visual em ponto fixo da rua
identificado em múltiplos dispositivos autônomos. Era a forma mais técnica de dizer: isso aqui não faz sentido. 2 dias depois, chegou uma mensagem anônima para o setor. Não era escrita à mão, nem e-mail rastreável. Era um bilhete digitalizado, impresso e deixado no portão da delegacia, sem remetente. A frase era só essa: você procurou as imagens, devia ter procurado a ausência delas. Encaminhei o papel para análise como protocolo, mas já sabia, isso era direcionado a mim. Era alguém dizendo que sabia exatamente o que eu estava tentando entender e que eu estava olhando para o lugar errado. Não reagi. Registrei, anexei ao processo e segui. Mas o incômodo ficou. Não era a primeira vez que eu via falha em gravação, mas nunca em sincronismo, nunca em todos os dispositivos ao redor, nunca pulando exatamente a mesma área física. Pedi apoio técnico de uma colega da divisão digital. Ela analisou os arquivos comigo, frame a frame, e confirmou. Todas as gravações pulavam entre 6 e 8 segundos quando apontadas para o lado leste da rua, no ponto exato da casa 84. O corte era limpo, sem artefatos, sem compressão visível. Nenhuma câmera entrou em modo noturno ou apresentou falha térmica. Ela usou o termo pulso de frame interrompido. Diz que não parecia erro de rede, mas sim silenciamento sistemático de metadados, o que traduzindo significava: alguém tinha planejado aquilo. E é aí que você começa a perder a confiança no que vê. Não porque tudo é falso, mas porque você não sabe mais o que foi autorizado a ver. Depois dessa análise, deixei o caso em observação. A parte que me cabia, levantamento de imagens, laudo técnico, tinha sido entregue. Só que eu continuei voltando mentalmente para aquele ponto da rua. A ausência me incomodava mais do que qualquer presença estranha. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um agente da própria delegacia. Ele parecia meio confuso com o que tinha em mãos. O registro da Casa 84 tinha desaparecido do sistema da prefeitura. Sumiu do mapa urbano, da base de dados da companhia elétrica e até da numeração da rua. Era como se, oficialmente, aquela casa nunca tivesse existido. Conferi no sistema cartorial. Nada. Nenhuma matrícula ativa ali, nenhuma escritura, nenhuma solicitação recente. Mas eu tinha estado lá. Eu vi a casa. Eu entrei nela. Eu falei com a moradora. E agora, ela era um espaço em branco. Um vazio formalizado. Voltei ao local com um colega, mas dessa vez fui a paisana. O bairro continuava igual. Moradores na calçada, cachorros latindo no portão, vida comum. Menos ali. No lugar onde ficava a casa, o portão estava trancado e a fachada parecia mais apagada. O que me pegou foi o seguinte: nenhuma das outras casas reconhecia a casa do meio. Literalmente. Falei com 3 vizinhos. Um do lado esquerdo, um do direito e um do fundo. Todos foram unânimes. Ali é terreno vazio. Nunca teve morador ali. Não insisti. Voltei para o laboratório e abri os arquivos brutos da análise que eu mesmo tinha feito no mês anterior. Foi aí que a coisa que eu mais temia aconteceu. Os vídeos da minha perícia não estavam mais lá, não sumidos, inexistentes. A pasta de armazenamento no HD externo seguia lá. Os arquivos estavam todos numerados em sequência, mas os trechos onde aparecia a investigação da casa, onde eu mostrava os cortes de vídeo, onde eu falava da ausência dos frames, não constavam mais, nem como excluídos, nem como corrompidos. Era como se aquele conteúdo nunca tivesse sido gravado. Conversei com outro colega da equipe de TI. Ele fez varredura no dispositivo. Usou ferramentas de recuperação avançadas. Conclusão: nenhuma evidência de exclusão, nenhuma alteração no código de tempo, nenhum sinal de invasão. E ainda assim, o material simplesmente não existia mais. A essa altura, eu já tinha ultrapassado a linha entre o que é técnico e o que é desconcertante. Porque quando o dado físico se nega a existir, não tem perícia que dê conta.
Mas o que me fez encerrar o caso de vez foi uma última ocorrência. Mais um morador da mesma rua desapareceu. Um homem mais jovem morava a 4 casas de distância da tal residência invisível. Também sem testemunhas, também sem imagens. Fiz questão de pegar o sistema de gravação novamente. Novos arquivos, novos dias. E os trechos em que a rua deveria aparecer estavam inteiros. Exceto, mais uma vez, pelo mesmo espaço, aquela casa, aquela ausência, aquele buraco perfeito. A diferença é que agora o salto era mais longo. Não eram mais 7 segundos, eram 11, como se alguém estivesse ajustando os limites daquilo que pode ou não ser mostrado. Encaminhei um último relatório, anexando as análises atuais, e escrevi, com todas as palavras permitidas, que não havia falha técnica detectável que justificasse a ausência daquela residência nos registros visuais. Que o local existia fisicamente, mas não digitalmente. Nunca recebi retorno. Não houve investigação formal. E, para ser honesto, eu também não fiz questão de insistir. Guardei o que sobrou do caso num pendrive isolado, offline, sem conexão. Não pela ideia de que alguém poderia apagar de novo, mas por uma razão pior. Alguém poderia nunca ter deixado que eu visse aquilo em primeiro lugar. Em 17 anos de profissão, eu já vi gente forjar a própria identidade. Já vi laudo ser manipulado. Já vi sistema de câmera virar fumaça digital com um clique. Mas nunca vi alguém forjar a inexistência de uma casa. E desde então, aprendi uma coisa só. Se um lugar não aparece nas câmeras, não é porque não tem nada lá. É porque alguém muito inteligente não quer que você veja. A vizinhança chamava de Casinha do Lote Rachado. Ficava numa área regularizada da antiga invasão e ninguém sabia direito quem era o dono. A construção era baixa, sem laje, telha cinza encardida, portão de ferro verde desbotado. Abandonada fazia tempo, condenada por infiltração e risco de desabamento. Já tinha até fita da vigilância sanitária cruzando a entrada. Era daquelas que o povo evita até de passar em frente. O chamado veio por causa de uma reforma. Um rapaz que comprou o terreno decidiu aproveitar a base do que sobrou e meter obra por cima. Durante a derrubada de uma parede dos fundos, um dos pedreiros encontrou outra parede. Só que essa não aparecia na planta da casa, nem no documento da regularização da área. Era uma parede de concreto maciço, colada por dentro de outra, como se tivessem escondido alguma coisa ali. Chamaram a polícia. Eu fui com a equipe de perícia. Quando a gente chegou, o espaço já estava isolado. Tinha cheiro de mofo no ar forte e o chão do quintal ainda estava úmido. No fundo da casa, a tal parede estava aberta, quebrada à marreta. Um buraco irregular mostrava o que tinha por trás. Um cômodo sem janelas, sem entrada de ar, sem ponto de luz, sem ventilação nenhuma. Nenhuma fresta, nenhuma passagem. Todo vedado com argamassa até o teto. A primeira sensação foi abafamento. Não era só calor. Era um tipo de ar denso, parado, que a gente não costuma sentir nem em porão fechado. A lanterna da gente mal atravessava o espaço, de tão saturado de poeira e umidade. No centro do cômodo tinha um colchão velho, embolorado, afundado no meio. Ao lado dele, um balde plástico com água parada até a metade, cheio de ferrugem na borda. E em cima do colchão, um corpo, encolhido, de lado, em posição fetal, coberto por uma manta de tecido grosso que grudou na pele já ressecada. A cabeça virada para a parede. O rosto não dava para ver. Nenhum sinal visível de agressão ou contenção. Nenhuma corda, nada que indicasse violência explícita. Só abandono. A parte mais estranha, além da ausência total de acesso, era a porta. Ela estava no mesmo nível das outras da casa,
só que sem maçaneta por dentro. Por fora, sim. Tinha marcas de 2 travas que foram cobertas por argamassa, como se tivessem trancado alguém ali. Depois, escondido tudo. Cada camada de concreto parecia ter sido pensada para garantir que ninguém ouvisse, ninguém visse, ninguém notasse. No canto do cômodo, sobre uma pilha de telhas antigas, tinha uma câmera digital, um modelo da Sony de começo dos anos 2000, aparentemente em bom estado. A lente ainda inteira, bateria inchada. Um dos técnicos pegou com cuidado e levou para análise. Mais tarde, já na central, a gente descobriu que havia 5 vídeos salvos nela, todos gravados da mesma posição, com o mesmo ângulo. O quarto aparecia do mesmo jeito que a gente encontrou. Abafado, escuro, colchão no meio, corpo encolhido. Só que nos primeiros arquivos dava para ver a pessoa se mexendo, pouco. Um braço tentando se erguer, uma perna puxando a coberta e depois só respiração, fraquinha. Barulho ambiente nenhum, nenhuma fala, nenhum pedido. Era o silêncio mais pesado que eu já vi numa gravação. No último vídeo, a pessoa não se move mais. A câmera fica ligada até a luz de gravação piscar e apagar. Depois disso, só tela preta. A data dos vídeos indicava que o último foi feito dias antes da energia da casa ter sido cortada. A concessionária confirmou o desligamento oficial e desde então, nada. A casa ficou trancada, lacrada por risco estrutural, sem visita, sem vistoria, sem barulho. A identidade da pessoa não foi confirmada. A gente coletou digitais, tentou fazer cruzamento com registros civis e boletins de desaparecimento. Nada compatível. Nenhum documento, nenhum nome, nenhum dado de família. O antigo dono da casa nunca mais apareceu. Consta como foragido num processo cível de abandono de imóvel. As contas da casa foram pagas em nome de terceiros por 2 anos. Depois, pararam de vez. Não se sabe quem morava ali antes, e ninguém em volta nunca ouviu nada vindo daquela parede. A casa por fora era comum, como qualquer outra da rua, só que escondia um quarto sem saída. E alguém que entrou ali e nunca mais saiu. A câmera passou dias com a perícia técnica. Era um modelo antigo, mas resistente. Os arquivos estavam íntegros, sem edição, sem manipulação. Os 5 vídeos foram gravados com intervalos curtos, todos dentro da mesma semana. O mais antigo tinha 2 minutos e meio, com o corpo se mexendo devagar, quase como se tentasse virar de lado. A câmera estava num tripé improvisado, presa numa ripa de madeira cravada no canto da parede. A posição era fixa, como se alguém tivesse deixado ali só para observar de longe. Não tinha áudio captado, ou se teve, foi substituído por ruído ambiente. Nenhuma fala, nenhum nome, nenhum som externo. Só a imagem daquela pessoa respirando com esforço. Sozinha, no meio de um quarto, sem nada. Nos últimos 2 vídeos, a única coisa que muda é a frequência da respiração. Fica mais lenta, mais espaçada, até parar. A análise de tempo mostrou que o último arquivo foi gravado 2 dias antes da casa ter a energia cortada por falta de pagamento. Isso foi 4 anos antes da gente ser chamado. 4 anos. O corpo estava lá desde então, preso, trancado. A casa tinha histórico. Foi comprada no nome de uma mulher, depois transferida para o nome de um homem. E depois passou para uma empresa fantasma que foi desativada. Só que nenhum desses nomes constava nos cadastros locais. Os vizinhos diziam que, antes de fechar, morava um casal estranho ali. Mas ninguém sabia se eram parentes, irmãos ou o quê. Nunca tiveram contato, nunca conversaram. Só viam entrar à noite com as janelas sempre fechadas. A planta da casa foi checada nos arquivos da prefeitura. Consta com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Nenhuma menção ao cômodo dos fundos. Nenhum indício de que havia sido ampliada ou reformada.
As fotos aéreas confirmam que aquela parte da casa era coberta, mas a documentação nunca citava aquele espaço. Era como se o quarto tivesse sido construído só para isso. A porta por dentro não tinha tranca, só dobradiça. Por fora, tinha o que restou de 2 travas metálicas chumbadas no concreto. E por cima, argamassa de vedação. Foi lacrado com tanto cuidado que nem a infiltração da casa conseguiu invadir aquele espaço. No chão, perto da câmera, um cabo de energia puxado direto da tomada. A fonte foi desligada quando cortaram o fornecimento geral. Depois disso, ninguém mais pisou ali. Durante a investigação, tentaram vincular o corpo a desaparecimentos registrados no estado. Mais de 30 cruzamentos foram feitos com base em traços físicos, tipo sanguíneo, idade estimada. Nenhuma correspondência. Nada. Como se fosse alguém que o mundo não procurava. A hipótese mais próxima de explicação é que a pessoa foi levada para lá com vida, trancada naquele espaço sem ventilação e deixada para desaparecer devagar. Um tipo de confinamento proposital, meticuloso, frio. Mas como não havia sinais de violência direta e o tempo decorrido era longo demais para recuperar dados conclusivos, o caso foi arquivado. A expressão usada no relatório final foi reclusão forçada com resultado indeterminado. A casa, depois da perícia, foi selada de novo. O novo dono desistiu da reforma. Vendeu o lote por valor simbólico. E quem comprou mandou demolir tudo em silêncio, sem reaproveitar nada. Dessas coisas que acontecem e ninguém comenta. Eu sigo na ativa, trabalhando em campo. Já vi muita coisa que gente comum não gostaria de imaginar. Mas essa foi diferente. Não teve barulho, não teve pressa, não teve sinal de luta. Era só um quarto, fechado, no fundo de uma casa simples, com um corpo quieto e uma câmera que mostrou tudo, sem falar nada. Desde aquele dia, nunca mais entrei numa casa sem bater em cada parede com o nó do dedo. Se não faz eco, eu quebro. Porque tem coisa que não aparece na planta, mas está ali, bem na frente da gente. Eu trabalho como perito técnico especializado em análise de fluxo logístico, principalmente no setor de cargas e movimentação não rastreada. Atuo como consultor externo, contratado por transportadoras ou centros de distribuição quando aparece alguma coisa que não devia estar lá. E foi exatamente isso que me chamou a atenção naquele caso. Uma coisa que não devia estar lá. Na segunda-feira, me ligaram de um centro de distribuição em Limeira. Uma unidade nova, automatizada, com controle de inventário digital, câmeras por setor e WMS com redundância em nuvem. Nada ali passa despercebido, mas tinha passado. A gerente de segurança me mostrou a foto de um volume que apareceu empilhado entre outras cargas na baia de triagem 2. A caixa estava encaixada certinho no palete, na altura certa, com etiqueta plástica, mas sem nenhum dado válido. Não tem rastreio, não tem nota, não tem entrada. Fui até lá no dia seguinte. O ambiente é aquele padrão que você deve imaginar. Galpão alto, concreto no chão, docas em sequência. O barulho da empilhadeira indo e voltando nunca para. Lá dentro é sempre mais frio do que lá fora, por causa da refrigeração do sistema e das docas abertas entrando ar direto. A caixa estava no fundo da área de armazenagem, separada pelas funcionárias que notaram a ausência de etiqueta eletrônica. Era um palete comum, com fita transparente mal passada e as bordas já um pouco soltas. E tinha terra, não muita. Só um resíduo seco na parte de baixo e algumas folhas grudadas nos cantos. Mas aquilo já bastava para tirar o padrão. De perto, o cheiro era estranho, nada forte. Mas aquele tipo de cheiro que parece vir de lugar aberto, sabe? Lugar de estrada de terra batida, canto esquecido. A etiqueta plastificada estava escrita à mão. Só dizia
retorno automático, não reencaminhar, sem destinatário, sem código de barras válido, sem número de manifesto. Nem mesmo uma referência cruzada no sistema. Conferi o WMS, tentei rastrear pelo padrão de palete, pelo lote da fita. Nada. Não existia. Pedi para a segurança puxar as imagens do setor. E aí foi quando tudo começou a piorar. Eles têm gravação contínua, 24 horas, em todas as baias. O setor de inbound tem cobertura redundante por 3 ângulos. Só que, na faixa de horário entre 1h22 da manhã e 1h47, a gravação dá um salto, literalmente. A linha do tempo mostra a gravação da baia vazia às 1h22. E no frame seguinte, às 1h47, a caixa já está empilhada no lugar, sem ninguém passando, sem empilhadeira, sem operador, sem nada. Perguntei se era falha do sistema. A segurança falou que já tinham mandado para o TI revisar. A resposta foi erro de sincronização do DVR. Mas isso não acontece com um sistema como o deles, não com 3 câmeras ao mesmo tempo, pulando o mesmo intervalo. Voltei na caixa com a equipe. Abrimos com todo o cuidado, registrando tudo. Dentro tinham 4 objetos, todos embalados individualmente com plástico bolha velho, levemente amarelado. Nada de novo, nenhum produto lacrado. Nenhum item com número de série. Primeiro, um rádio portátil antigo, de pilha, com antena dobrada. O tipo de coisa que se vê em camelô nos anos 90. Ainda tinha 2 pilhas dentro, daquelas verdes e prateadas, marcas que nem se fabricam mais. Segundo, uma boneca pequena, de pano, com os olhos fechados. As pálpebras eram costuradas. Não tinha nome, nem rótulo, nem selo de fabricante. Terceiro, uma folha de papel timbrado. O brasão era da Secretaria de Justiça de São Paulo, com data de 1998, e um número de processo que não constava em nenhum sistema, nem físico, nem digital. E por último, um casaco, marrom de tecido grosso com punho desbotado, uma jaqueta de frio surrada, de modelo antigo. Mas o que fez tudo congelar por alguns segundos foi o que estava preso na parte de dentro, uma etiqueta plastificada, escrita à mão. Propriedade de meu nome. Na hora ninguém entendeu. Eu mesmo só fiquei olhando. Era o meu nome, com a grafia certa, igualzinha. Eu disse que não era meu, que nunca vi aquilo, mas era igual ao que eu tive anos atrás. Igual na costura interna, no tom da gola. E o pior, tinha um rasgo no ombro do lado esquerdo. Eu perdi uma jaqueta assim, uns 10 anos atrás. Nunca achei. Mas essa estava ali, dentro de uma caixa que não devia existir. Ficou um silêncio estranho na sala. Ninguém sabia o que dizer. Depois daquele dia, eu pedi para que a caixa fosse levada para a sala de evidências, que é o setor interno da segurança patrimonial. Fica no 2º andar, sem acesso do pessoal da operação. Tudo foi catalogado manualmente, já que nenhum item era reconhecido pelo sistema. Inclusive, deixei claro que queria acesso total às gravações daquele setor nos dias seguintes. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Só que na quinta-feira, quando eu pedi para checar o backup das câmeras da sala, o sistema travou. Não foi queda de energia, nem falha geral. O prédio continuava operando normalmente, todas as outras gravações funcionavam. Mas toda vez que a gente tentava rodar o trecho da sala de evidências, o player congelava. Só aquele trecho, só aquele ambiente. Pedi para salvar o vídeo bruto e levei comigo num HD externo. Tentei abrir em outro sistema, em casa. Nada. O vídeo carregava até o minuto em que a caixa aparecia na sala e travava ali. A imagem congelava com os 4 objetos em cima da bancada, inclusive o casaco, e o arquivo não avançava nem um segundo depois disso. Mandei para o técnico de segurança de TI da própria transportadora. 3 dias depois, me devolveu com a resposta mais burocrática possível. Erro de cache na indexação do vídeo. E aí, na segunda seguinte, a caixa sumiu. Simples assim. Fui chamado pela supervisora do turno da manhã. Fui direto para a sala, bancada limpa.
As caixas de evidência estavam no mesmo lugar, mas aquela não estava. Não tinha registro de retirada, nem pedido interno, nenhuma câmera mostrando quem entrou, nenhum colaborador acessando, porta sem arrombamento, código de acesso sem alteração. Só sumiu. Voltei a perguntar sobre os vídeos, e foi aí que ninguém mais conseguia abrir nenhuma gravação da semana anterior naquele andar. Os sistemas travavam. O player reiniciava, arquivos corrompidos. O mesmo erro, mesmo técnico, mesma resposta vaga. A gerência ficou desconfortável. Me chamaram para uma conversa reservada. Disseram que iriam fechar o caso como erro operacional, que já tinham perdido muito tempo nisso. Eu perguntei: erro operacional? Uma caixa que aparece sozinha num sistema rastreado, com objetos sem identificação, que some da sala mais monitorada do prédio, e vocês vão chamar de erro? E o que eu recebi foi silêncio. A transportadora arquivou. Disseram que iam revisar os procedimentos internos e seguir em frente. Me pagaram normalmente. O relatório foi protocolado sem conclusões, mas eu fiquei com aquilo. Não por causa do sistema, nem da falha, nem dos vídeos. Por causa do casaco. Eu sei que não era meu, sei, mas aquele rasgo no ombro, o tecido da gola, a linha meio torta no zíper, era idêntico. A única diferença era aquela etiqueta plastificada com o meu nome. E eu nunca coloquei meu nome num casaco na vida. Depois disso, eu nunca mais usei jaqueta com bordado, nem crachá exposto. Nem deixei coisa minha em vestiário de lugar nenhum. Sabe o que eu faço até hoje? Às vezes, eu abro a câmera do setor de armazenamento daquele galpão. As imagens agora são transmitidas ao vivo por IP. E deixo rolando ali, no fundo da tela. Só para ver. Só para garantir que nada mais entrou. No começo, eu achei que fosse alguém tentando me assustar. Depois eu percebi que era alguém tentando me avisar. E agora eu só queria saber uma coisa. Como é que isso entrou aqui, sem passar por porta nenhuma? Não tem como fingir que alguns casos passam batido. Tem coisa que fica ali, meio adormecida, mas basta alguém tocar no assunto, às vezes nem diretamente, que sua cabeça volta para o mesmo lugar, o mesmo cheiro, o mesmo silêncio, o mesmo container. Isso aconteceu numa tarde de quinta. Me ligaram da central e perguntaram se eu conseguiria dar suporte numa ocorrência de localização de corpo em terreno isolado, zona semi-urbana, área industrial desativada. A descrição já vinha confusa. Corpo em estágio avançado de decomposição, mas dentro de um container metálico, fechado, no fundo de uma antiga fábrica de produtos químicos. A princípio, achei que era mais um daqueles descartes tristes, mas comuns. Gente que usa lugar abandonado como depósito de tudo que não quer mais ver. Só que, chegando lá, percebi que tinha algo errado logo na aproximação. E não foi nem pela cena, foi pelo que não estava ali. O terreno estava seco, mas a terra ainda marcava bem pegada. E não tinha nenhuma trilha recente, nenhum pneu, nenhum tênis, nenhum arrasto. E o container estava selado, cadeado, enferrujado, lacre antigo, cheio de pó. Só foi aberto porque a empresa nova, que comprou a área 6 meses antes, ia mandar remover tudo que tinha ali atrás. E o funcionário do almoxarifado chamou a gente quando notou o que parecia ser um braço saindo de uma abertura lateral no fundo da estrutura. Era mesmo. A equipe de apoio abriu com cuidado, com máscara e proteção completa. Eu fiquei a 2 metros, esperando o primeiro acesso para coletar as impressões. Quando o tampo foi levantado, veio aquele silêncio estranho. O que acontece quando todo mundo segura o ar ao mesmo tempo. Lá dentro, no meio de pedaços de concreto quebrado e um saco preto rasgado, estava o corpo, decúbito dorsal parcialmente afundado entre os entulhos.
A decomposição era visível, mas o que me chamou a atenção foi a ausência de odor. Aquilo não batia. Com aquele calor, mesmo que o corpo tivesse sido colocado ali na semana anterior, o cheiro já deveria estar impregnando o ambiente. Mas o que se sentia era mais parecido com um mofo velho. Era como se o corpo tivesse sido mantido em ambiente frio ou vedado por muito tempo e só tivesse começado a reagir à temperatura depois de um tempo de exposição. Anotei isso mentalmente. Não costumo tirar conclusões precoces, mas esse ponto eu sabia que ia ser chave. Fotografamos a área, nenhuma pista ao redor, nenhuma câmera na fábrica, nenhum acesso documentado. O responsável pelo terreno alegou que aquele container não era da empresa, que já tinha sido entregue ali desde antes da compra. Chegou a dizer que achava que era parte da estrutura anterior e que nunca teve coragem de mexer. Conferimos os registros. Era verdade. Tinha uma nota de passagem de entulhos datada de 4 meses antes da compra, sem identificação do remetente. Uma transportadora informal. O corpo foi removido, levado para análise, e eu segui com a documentação da cena. Mas a coisa não me largou. No laudo preliminar, veio a primeira confirmação daquilo que eu já suspeitava. O estado de decomposição não batia com o tempo estimado desde o suposto descarte. O legista apontou que, considerando o ambiente onde foi encontrado e os sinais cadavéricos, o corpo já estava assim há pelo menos 6 a 7 meses, talvez mais. E então vieram os detalhes que me deixaram ainda mais inquieto. Sem documentos, sem digitais, sem registros dentários compatíveis. Nenhuma cicatriz, nenhuma tatuagem, nada. Nem roupas inteiras, apenas fragmentos. E o concreto, aquilo me incomodava. Fragmentos soltos, quebrados, misturados a pedaços de madeira e pigmento azul. Diferente do que se usaria numa fábrica. Comecei a investigar. Peguei amostras do concreto e enviei para o laboratório da central, para identificar a composição. Enquanto isso, pedi apoio da delegacia para puxar registros de descarte irregular na região. E ali surgiu a primeira pista concreta. 2 meses antes da compra do terreno, houve uma denúncia anônima sobre um caminhão descarregando material de construção irregular num terreno próximo, o mesmo endereço da fábrica. A denúncia não foi apurada, porque, segundo a polícia na época, não havia risco ambiental. Aquilo me deixou inquieto. Voltei à cena, fotografei de novo, observei os pedaços de madeira no container, agora com mais atenção. Um deles, ainda parcialmente encoberto por cimento endurecido, tinha algo gravado em uma das faces. Letras mal formadas, como se tivessem sido riscadas com um objeto pontiagudo. Sala 03, Z2B. Não era o tipo de coisa que se vê num canteiro de obra comum. Era o tipo de coisa que um aluno escreveria numa carteira ou na lateral de uma parede com prego ou estilete. Era tinta azul escolar. Comecei a desconfiar. Entrei em contato com o setor de obras públicas da prefeitura. Pedi relatório de obras paralisadas na região nos últimos 12 meses. Entre os documentos, havia uma menção a uma escola municipal que teve a construção interrompida por erro estrutural em uma das fundações. O relatório falava sobre a demolição parcial de uma laje mal concretada. Aquilo me arrepiou. Solicitei acesso ao projeto original. O concreto que compunha aquela fundação usava o mesmo tipo de pigmento e mistura que encontramos nos fragmentos do container. Tinta azul no fundo da argamassa, mesmo tipo de brita. E o prazo batia. Se aquele concreto foi demolido às pressas e se ninguém checou o que havia ali dentro antes de jogar fora. Voltei ao relatório da demolição. Tudo foi feito por uma empreiteira terceirizada e a obra foi encerrada 3 dias depois da remoção da fundação. Nenhum relatório sobre material excedente, nenhuma nota de descarte. A empresa foi encerrada 1 mês depois. A única coisa que não consegui confirmar foi quem era aquela pessoa.
Fizemos reconstituição facial, mandamos para a base nacional. Nada. E o mais cruel foi isso. Ninguém deu falta, nenhuma ocorrência, nenhum parente procurando, nenhum nome. Fiquei semanas com aquela imagem na cabeça, o corpo no concreto como se tivesse sido engolido pela própria obra. Como se alguém tivesse sido concretado junto com o erro e depois esquecido. A investigação seguiu. Os responsáveis pela empreiteira foram ouvidos, mas negaram qualquer anormalidade. Disseram que a demolição foi técnica e que todo o material foi descartado de forma correta. Ninguém foi indiciado, ninguém assumiu nada. Na prática, o caso foi arquivado como descarte irregular com vítima não identificada, mas aquilo não saiu de mim. Depois de um tempo, eu parei de insistir. Os relatórios estavam fechados, os laudos assinados, os registros armazenados. Mas eu seguia revisando, de tempos em tempos, aquele dossiê, como se estivesse esperando que alguém aparecesse, que algum detalhe pulasse dali, que de repente uma família batesse na porta da delegacia perguntando por alguém que desapareceu sem deixar sombra. Isso nunca aconteceu. O nome da escola onde a obra foi interrompida não saiu da minha cabeça por um bom tempo. Visitei o local 2 vezes, depois que o novo projeto foi retomado com outra construtora. O prédio tinha outra estrutura, outro piso, outra história. Nada restava da demolição anterior, nenhuma marca visível. Mas eu lembrava da sigla na madeira, do pigmento azul, da laje com erro de fundação e do corpo que apareceu depois, como um fantasma que nunca quis estar ali. Eu ainda tive acesso ao relatório completo da demolição anterior, antes da empreiteira encerrar as atividades. Estava tudo documentado de forma vaga. Retirada total da laje inferior por risco de colapso estrutural. Nenhuma palavra sobre retirada de entulho com restos orgânicos, nenhuma menção a atraso, nenhum pedido de perícia, como se tudo tivesse sido feito no automático, sem pausa para notar se alguém estava ali no meio. O que me incomoda mais, até hoje, não é a ausência de um culpado, é a naturalidade com que um corpo foi jogado fora, como entulho, como um saco de cimento molhado sem serventia. E sabe o que me trava até hoje? É que tecnicamente ninguém mentiu. Os responsáveis da construtora disseram que só seguiram as ordens, que os escombros foram colocados num caminhão contratado, que a empresa de transporte sumiu com o caminhão e nunca deu baixa, que ninguém abriu nada, ninguém checou, ninguém viu. Quando mostrei os fragmentos com marcas escolares, com tinta azul, com inscrições nas formas de madeira, eles alegaram que deve ter sido vandalismo antes da demolição. E isso bastou. A parte mais amarga foi a conversa com o técnico de segurança da obra antiga. Ele disse que, por vezes, crianças da vizinhança se aproximavam da construção para brincar. Que havia, sim, uma denúncia informal de que 2 adolescentes tinham sido vistos ali no período em que a laje foi concretada, mas que não era nada oficial e que ninguém apareceu para reclamar de ninguém desaparecido. Ninguém foi atrás. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhum histórico escolar pendente. Era como se a própria estrutura da obra tivesse se encarregado de enterrar tudo, de apagar quem estava ali. E eu só cheguei depois. Só pude anotar, coletar, medir, fotografar, identificar a ausência. Um corpo sem nome, sem documento, sem identidade, achado por acaso num container que nem deveria estar naquele terreno. Uma sequência de decisões que, sozinhas, talvez fossem apenas negligência, mas que juntas tiraram alguém da história. Até hoje, quando vejo uma obra cercada por tapumes velhos, penso no que tem ali por baixo. Penso se alguém ficou para trás, porque naquele dia, naquele container, eu tive a sensação de que alguém foi concretado vivo, não só com cimento, mas com o silêncio de todo mundo em volta. A perícia, no fim, encerrou o caso como descarte irregular com vítima não identificada. Mas eu nunca consegui escrever essa frase sem me sentir cúmplice.
Desde então, evito andar perto de entulho largado. Evito olhar muito tempo para caminhão de obra. Evito me demorar em container. E se algum dia você vir alguém parado, encarando o fundo de um tonel de metal, em silêncio, talvez seja alguém como eu. Alguém tentando entender como uma pessoa pode desaparecer sem deixar nem o direito de ser chorada. Porque não era só um corpo, era alguém que não deveria estar ali. E talvez esse seja o pior tipo de desaparecimento. O que ninguém nota, o que ninguém registra, o que ninguém quer lembrar.